Você está ouvindo o programa Evangelho na Real, o seu programa cristão que aplica o evangelho puro e simples e a verdade da Bíblia à realidade do imigrante. Seja bem-vindo a mais um episódio e hoje o reverendo Pedro Lino irá tratar do tema House Cleaner e seus dilemas, com base na pergunta enviada pela Ana da cidade de Everett. Ela diz assim: Pastor, sou faxineira nos Estados Unidos e meu melhor cliente é homossexual. Eu devo continuar limpando a casa dele? Diz aí, pastor, que o senhor tem a falar aí para Ana. Olá, Márcio, tudo bem? Como é que você tá? Tudo bem também aos nossos queridos ouvintes, irmãos, também a Ana. Que pergunta boa, hein, Ana? Aqui a minha solidariedade para todas as house cleaners dos Estados Unidos, imigrantes. A minha esposa também é house cleaner e nós também estamos nessa batalha. Então um abraço para todas vocês, batalhadoras, mulheres de Deus, mulheres que sofrem injustiças, que sofrem coisas terríveis, mas que trazem muitas vezes o teu sustento para casa, muitas vezes são arrimos de família, não somente aqui nos Estados Unidos, mas também no Brasil. Então eu quero aqui prestar essa homenagem às nossas irmãs, às nossas amigas, às nossas guerreiras, às house cleaners, que são verdadeiramente uma bênção. Bem, a sua pergunta é uma pergunta profunda, uma pergunta que muitas pessoas, muitas mulheres e muitos homens também, existem homens house cleaners, que também têm como cristão esse dilema. E aí, nós podemos estar cuidando de uma casa, limpando uma casa, trabalhando, recebendo dinheiro de alguém que tem a prática homossexual? Bem, eu devo falar redondamente que sim, você deve continuar limpando a casa dele. Agora, você deve continuar limpando a casa dele melhor, talvez, do que você limpa a casa, talvez, de outras pessoas. Você deve estar consciente na sua vida de que você está ali com um propósito. Se você é uma cristã, se você é uma mulher de Deus, um homem de Deus, você está ali com um propósito. E o seu grande propósito é levar o evangelho. O seu grande propósito é levar o evangelho de Jesus Cristo. É importante nós falarmos que o pecado da prática homossexual é o mesmo pecado da mentira, é o mesmo pecado do adultério. Não existe pecadão e pecadinho. O que existe, meus amados e queridos, é o pecado que mora em nós, que habita em nós. Então nós não podemos nos colocar numa posição de superioridade, ou até mesmo, meus amados, de nojo, ou até mesmo de violência, de raiva. Isso é totalmente contra os princípios de Jesus Cristo, os princípios cristãos, porque nós não somos melhores do que essas pessoas, nós não somos melhores do que eles. Então, o que nós temos que fazer, na verdade, é melhorar a cada dia mais o nosso testemunho diante dessas pessoas. E o problema, muitas vezes, é que esse tipo de gente, muitas vezes, tem um testemunho de prática de vida melhor do que os nossos. Muitas vezes, essas pessoas são caridosas, essas pessoas estendem a mão, essas pessoas são generosas, coisas que nós, como cristãos, deveríamos ser, mas não somos. Mas, obviamente, que para nós, a prática homossexual é pecado, a prática homossexual é algo que não agrada a Deus e que precisa ser questionada, combatida da maneira como a Bíblia diz. Mas perceba bem, existe um texto da palavra de Deus que está lá em 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 11 e 12, que diz assim: Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em todas as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então, obviamente que as cartas de Pedro foram escritas
para os irmãos que fugiram de Jerusalém nas perseguições e foram esparcidos, foram espalhados por toda a Ásia Menor, pela Caia, pela Bitínia, e chegaram também até Roma e até o extremo Oriente. Estes irmãos, eles receberam a carta de Pedro com muita alegria, porque foi uma carta que esclareceu muitas coisas para ele. E esclareceu coisas como essa, que você acaba de dizer. Eu posso trabalhar para alguém que é pecador, eu posso trabalhar para alguém que tem uma prática de pecado, eu posso trabalhar para alguém que é ateu, eu posso trabalhar para alguém que não adora o mesmo Deus que eu. Então, Pedro está dizendo na sua resposta que sim, que você pode fazer isso e que você deve fazer isso. Mas a primeira coisa é que você deve guardar o seu coração incontaminado. Deve guardar o seu coração das paixões carnais. Você deve lembrar aqui agora do nosso querido irmão Daniel. Daniel e os seus irmãos e os seus amigos, que foram tirados da terra de Jerusalém, da terra prometida, e jogados na terra da Babilônia, jogados para serem tratados como babilônicos, como alguém que iria aprender e viver a cultura dos caldeus, que deviam abandonar a sua cultura que havia aprendido em Jerusalém, para começar agora a viver a nova cultura dos caldeus. Mas a Bíblia fala lá no Evangelho, né? no livro de Daniel, que o Evangelho está em toda a Bíblia, lá no livro do profeta Daniel, que ele determinou no seu coração não se contaminar. Então, nós não podemos nos contaminar. Nós não podemos nos render às paixões. E eu estou falando isso porque muitas house cleaners e muitos homens house cleaners também talvez sentam com esses homens, com essas mulheres e tentam conversar com eles e na atitude, no intuito de serem simpáticos, de serem empáticos, começam a está de acordo com aquela situação, começa a até defender aquela situação. E nós não podemos fazer isso. Nós temos que ser enfáticos ao defender a nossa fé. E não devemos cair na prática dessas paixões infames. Devemos manter o nosso procedimento, como diz aqui o apóstolo Pedro, manter o nosso procedimento como alguém que não se contamina com isso. Mas não é só isso. Ele diz o seguinte: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. Então, como é que você vai se vir na casa desse homem, na casa dessa mulher? De forma exemplar. Você vai limpar a casa dele da melhor maneira possível. Você vai cumprir os horários. Você não vai subtrair nada da casa desse homem. Você vai cuidar da casa desse homem como se fosse a sua. Você vai cuidar desse homem como se fosse um familiar seu. Porque é através desse cuidado, é através desse trabalho excelente que você fará com que este homem glorifique a Deus. Que este homem veja que você é uma pessoa séria, que você é uma pessoa que tem Deus no coração. E também é importante, ao trabalhar na casa de pessoas com essa prática, ao trabalhar na casa de clientes com essa prática, sempre buscar as oportunidades e buscar orar a Deus para que Deus lhe dê a oportunidade de falar de Jesus Cristo para essa pessoa, de falar de Jesus Cristo para essa mulher e para esse homem. Então, a resposta à sua pergunta, querida Ana, é sim, trabalhe na casa dele, mas trabalhe dando testemunho e não se contamine para que o nome de Jesus seja glorificado na sua vida. Amém, minha querida? Deus te abençoe. Eu sou o reverendo Pedro Lino, o reverendo responsável aqui por responder essas perguntas, porque a gente aqui tem um compromisso do Evangelho na real. Deus abençoe a sua vida. Tenha um excelente dia. Muito bom! Queremos mais uma vez agradecer a sua audiência até este momento. A nossa oração é para que você seja abençoado e edificado através de cada episódio. Se você gostou deste programa, não deixe de compartilhar no seu WhatsApp e redes sociais, para que mais pessoas também possam aprender da simplicidade da palavra de Deus através do Evangelho. Lembrando que você também pode fazer a sua pergunta.
Envie-nos um e-mail para a nossa produção com o seu primeiro nome, cidade de onde está falando e pergunte para utv@ctkunited.org. Toda semana estaremos aqui para apresentar o Evangelho de Jesus Cristo aplicado à vida cotidiana, com base na teologia reformada. Então não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio. Este programa é produzido pela Igreja Presbiteriana Christ the King United, localizada na cidade de Ubor, Massachusetts, nos Estados Unidos. O endereço da nossa igreja pode ser encontrado na descrição deste episódio, ou você pode acessar o nosso website www.ctkunited.org. Nos siga também nas redes sociais. Eu sou o seu co-host, Márcio Araújo, e as perguntas deste programa são respondidas pelo nosso pastor local, Reverendo Pedro Lino. Obrigado por nos ouvir e até o próximo.